Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos, com muita alegria. Deus te abençoe. Sei que os problemas
lutas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu as romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Olá, meus irmãos, Deus te abençoe. Bom dia, sempre com muita alegria, né? Aquela doce paz no coração. Sempre o agradecimento a Deus pelo despertar de um novo dia, a oportunidade de viver e de ter a aliança de Deus renovada para conosco, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Então Deus renovando, dando-nos oportunidade
nos despertando para mais um dia de vida. Deus te abençoe. Bom dia, meu querido irmão pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe juntamente com a irmã Rosana. Meu querido irmão Elias Garcia, Deus te abençoe. Um bom dia com a doce paz do Senhor Jesus sempre no seu coração, no seu lar e toda a sua família, né? Deus abençoe. Bom dia, irmã Vilanir. Deus abençoe também, sempre juntamente com seu esposo, né? Irmão Valdemir. Deus abençoe. O nosso abraço sempre, aquele abraço fraterno, cheio da graça de Deus a todos os nossos irmãos, todos quantos conectados conosco neste momento. Bom dia, Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor. Vamos mais um louvor, uma canção a Deus. Daqui a pouquinho, após este hino, então, teremos a meditação na Palavra de Deus. Deus abençoe todos quantos conectados. Neste momento, Deus seja sempre com você. Bom dia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Do céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar.
Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, né? Ansiamos por esta cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, né? Do nosso Deus. A cidade preparada pelo grande rei para estar com a sua noiva. E logo ele estará vindo, né? Nas nuvens, tomar os seus filhos. Ele mesmo cuidará desse transporte. Ele que comprou a passagem, pagou o preço, e Ele é o nosso guia eterno e nos transportará, não é verdade? Que momento maravilhoso será este! Estamos aguardando no Senhor por este grande momento, né? Morar naquela linda cidade onde não há pecado, não há morte, não há adultérios, não há cemitérios, como também não há casas de misericórdias, né? Mas sim a eternidade, a graça e a bondade de nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Bom dia, irmã Eloy. Deus abençoe, irmã Eloy, todo o seu lar. Também irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe sempre a vida e o lar de cada um, né? A vida dos filhos de Deus é uma benção. O seu lar, o trabalho, tantas coisas é mantido, porque Deus tem abençoado aquilo ali por sua causa, pondo você ali a bênção de Deus em você. Deus continue sendo em cada coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos usar a escritura que usamos ontem, Mateus 24, do versículos 32 ao 44. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim
como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora que não penseis. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Muito bem, meus irmãos, falando então da parábola da figueira, o Senhor Jesus falou para aprender, falando aos judeus, né? Claro, porque quem perguntou, fez a pergunta a ele, foram os nossos irmãos israelitas, os apóstolos, que perguntaram quando será estas coisas. Foi 3 perguntas, estas coisas, que não ficará pedra sobre pedra, o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Então, respondendo estas perguntas, ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, olhando, atentando para Israel, uma nação peculiar de Deus, onde Deus trabalhou, enviou os profetas, trouxe a verdadeira lei, a verdadeira palavra, melhor dizendo. Então, sobre Israel, houve a verdadeira religião, nos esclareceu o profeta de Deus. A verdadeira religião, então, vem dos judeus, sendo que o próprio Senhor Jesus disse isso, né? Salvação vem dos judeus. Ali estava o Messias, Deus em carne humana, tratando de mostrar estas coisas. Então, olhando para Israel, os acontecimentos, o profeta disse que Israel é o relógio de Deus. Devemos estar atentos, olhando os acontecimentos. Então, voltando o nosso olhar nas Escrituras, para aprender a parábola da figueira, lembrando então da deportação de Israel, da qual foi predita pelo profeta Jeremias, que Israel ficaria cativo fora de Jerusalém por 70 anos. E então isso foi notório a Daniel, faltando 2 anos para o término daquele cativeiro. E então Daniel estava atento à volta de Israel para a sua terra natal. Mas também Daniel recebera de Deus visões concernentes ao tempo do fim, coisas que ele teve que ficar guardado. Mas, no entanto, Deus disse para Daniel que 70 semanas estavam determinadas para Israel.
E então, após as 70 semanas, seria o fim. Então, entender estas coisas, Israel deportado fora da sua nação, Israel voltando para a sua nação. Então, desde a volta de Israel do cativeiro babilônico, então começou a contar as 70 semanas. Então, em 7 semanas, a reconstrução do templo, e mais 62 semanas, reedificação da cidade. Somando então 69 semanas, restando uma semana, 70ª e última semana. E dentro então desta última semana determinada aos judeus, vem a promessa da salvação, vem o Messias, o prometido por Deus, o qual viria para redimir, tirar a transgressão, ungir o lugar santo, trazer as bênçãos sobre Israel. Então já é a última semana para os judeus. E então o Messias foi manifestado dentro desta 70ª semana. Então, lembrando, se os judeus ou israelitas, tivessem aceitado, reconhecido o Messias, tudo estaria acabado, porque são 70 semanas que está determinada para Israel. E então, dentro destas 70 semanas, na 70ª semana, termina-se todas as coisas. Acabará, não existirá mais nada concernente ao pecado e a este mundo pervertido. Então, olhando a 2000 anos atrás, naquela 70ª semana, na manifestação messiânica, Deus em carne humana, a redenção, o sacrifício oferecido por Deus a cada um de nós, que é o sacrifício substituto, a redenção, comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, se os judeus tivessem aceitado dentro desta semana, tudo estaria acabado. Não teria evoluído mais 2000 anos. Não teria Deus tratado com os gentios. Mas então vamos entender a graça de Deus, como explicou o apóstolo Paulo em Romanos 11, que Deus mesmo cegou os israelitas para não virem. E assim então, aquela semana, a última semana, ela foi dividida no meio. Então, a semana que seria 7 dias, 7 anos, então vemos o ministério do Messias por 3 anos e meio. E então, dentro deste 3 anos e meio, o sacrifício sendo feito e encerrado. Então vemos a rejeição dos judeus e eles recebendo juízo, do qual eles próprios clamaram a Deus quando pediram que o Messias fosse crucificado. Eles clamaram: caiam sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. E então sabemos que por volta do ano 70 já estava cumprindo sobre eles este juízo, pois então o general Tito Romano fizeram uma grande perseguição aos israelitas, a ponto em que Israel foi espalhado por todas as nações
e até mesmo deixou de existir a nação israelita, espalhados pelas nações, como Deus disse que eles seriam espalhados. Então deportados outra vez, e estando eles espalhados entre as nações, e Deus então agora cedeu a oportunidade aos gentios. Gentios, né, vamos sempre falar para que quem nunca ouviu possa entender. Gentios vem de gentes, povos, nações. Todas as nações fora de Israel formam os gentios, que são as gentes, pessoas, né, nações. Então Deus agora dando uma oportunidade às nações, conforme ele deu as visões a João. João não é o João Batista, não é aquele profeta, né, que teve a cabeça decepada, mas este é o João, o apóstolo e profeta, recebendo então as visões de Apocalipse, onde Deus estava tratando e mostrando o futuro da Igreja de Cristo, que são as eras da Igreja, que são as 7 eras, a começar na Igreja de Éfeso, passando a Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, chegando a Laodiceia, onde Deus teve então ali 7 mensageiros, que são 7 estrelas no controle de Deus, pois estas 7 estrelas nós encontramos em Apocalipse, capítulo 1, onde estas 7 estrelas estão à destra do Senhor. Destra, poder, domínio. Então 7 estrelas que nós vamos encontrar, que são 7 anjos, cada anjo um mensageiro para uma igreja. Então você leia Apocalipse 2 e 3, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, então ao anjo de cada igreja falando de um tempo do trabalho de Deus por meio destes 7 anjos. Estes 7 anjos que também você encontra em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que são 7 olhos que estão no cordeiro. Pois João viu um cordeiro com 7 olhos. Este cordeiro com 7 olhos é a mesma pedra que Zacarias, o profeta Zacarias, escreveu em seu livro, capítulo 3 e 4, uma pedra com 7 olhos. Então 7 olhos, 7 mensageiros, 7 anjos. Anjos são mensageiros. Então são enviados de Deus para este trabalho com gentios dentro deste determinado tempo de 7 eras, que o apóstolo Paulo chamou o tempo, a plenitude dos gentios, isto é, a oportunidade às nações, a oportunidade enviada por Deus. Então esse é o motivo de Israel não ter enxergado a manifestação do Messias. Se eles tivessem visto, teria terminado dentro daquela semana, dentro daquele últimos 7 anos. Então, se o Messias foi tirado dentro de 3 anos e meio, então restou 3 anos e meio, tudo estaria acabado. Mas então Deus o cegou para que a oportunidade chegasse a nós. Então passamos as 7 eras da igreja, estamos no final de todas as coisas, devemos estar atentos, pois Israel tem voltado outra vez à sua nação, a sua terra natal, foi reconhecido como nação desde 48, e então, olhando isso já faz mais de 70 anos, esta é então a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola, quando ela brota,
dá os seus ramos, já tem os seus companheirismos, estão reunidos lá em Jerusalém, nas terras, né, de Jerusalém, de Israel. Os verdadeiros israelitas estão ali esperando, então, a manifestação do Messias. Esta manifestação que será dada a conhecer a eles através dos 2 profetas de Apocalipse 11, no qual Deus prometeu que fará isso, né? Os seus 2 anjos, suas 2 testemunhas. Eles estarão ali, então, testificando do poder de Deus, a rejeição do Messias, pois eles são profetas. A palavra de Deus vem ao profeta. E então ali, porque são 2 testemunhas, são 2 profetas, então escritos na palavra de Deus, a característica daqueles 2 profetas. Um dos profetas, ele teve o poder e o controle sobre a natureza. Então podemos olhar Moisés controlando a natureza, trazendo pulgas, rãs, escurecendo o sol, fazendo chover fogo, enxofre. Então você vê o controle sobre a natureza. Então este é Moisés. E o outro teve o poder de cerrar os céus nos dias da sua profecia. Este foi Elias, o qual ordenou que não houvesse chuva por 3 anos e meio. E então, durante o tempo da sua pregação, 3 anos e meio, não houve chuva. Então estes 2 profetas, por quê? Israel está baseado na lei de Moisés e ele crê em seus profetas. Então ali está diante deles Moisés e Elias, a lei e os profetas. Como esteve o monte da transfiguração, onde, entrando em transe ali o Senhor Jesus, então apareceu Moisés e Elias. Então a lei, os profetas e a graça. E então a graça que foi rejeitado, Moisés mostrando a lei, Elias mostrando os profetas e eles conduzindo Israel àquela graça que foi rejeitada, a manifestação messiânica. E então eles estão esperando este momento. Então a 70ª semana dividida ao meio, Deus abrindo um parênteses, e assim Deus trabalhando com as nações, dando a oportunidade a cada um de nós. Então olhar Israel em sua nação é um grande sinal de que nós estamos no fim. E eles já estão ali por mais de 70 anos. Então o momento que nós estamos vivendo é momento final. Isso deve nos falar de arrebatamento. Falar de arrebatamento deve trazer uma preocupação em nossos corações. A preocupação de uma vida digna, uma vida correta, uma vida cheia do Espírito Santo, o qual nos guia em toda a verdade, esclarecendo, mostrando este plano de redenção dentro das 7 eras, a manifestação de Deus através, então, de seus 7 olhos, e assim Deus trabalhando, trazendo luz aos gentios, estabelecendo a sua noiva, formando um grupo em cada era, e assim então Deus vem formando a sua noiva, até chegar a este momento onde Deus tem alcançado o nosso coração através da voz do 7º e último anjo,
onde ele traria esse esclarecimento, conhecimento, a luz verdadeira sobre todo o Evangelho, para que assim então nós possamos estarmos preparados por Deus, cheios do Espírito de Deus para este grande momento. Então olhar o brotamento da figueira, as manifestações de Deus e saber que estamos prestes a um arrebatamento. Vamos lembrar que o profeta Irmão Brana disse: Deus não trata com os dois povos ao mesmo tempo. Ele não trata com Israel e os gentios ao mesmo tempo. Então ele trabalhou com Israel, houve ali uma vírgula e começou o trabalho, no parênteses, começou o trabalho com os gentios, o qual findará com o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados, e junto com eles quem? Os mortos, os que dormiram em Cristo. A trombeta de Deus, a voz de arcanjo despertando-os, levantando-os e nós sendo transformados. Esta transformação quer dizer que o pecado, a morte que domina este corpo humano, ele será tirado, pois o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios 15, quando este mortal se revestir da imortalidade. Então, o momento da ressurreição, quando os nossos irmãos serão trazidos, né? Aqueles corpos celestes encontrar com o corpo terrestre, a ressurreição dos mortos, aqui o corpo que está no pó da terra, encontrar-se então com este corpo celeste e juntos seremos arrebatados, revestidos da glória celeste, aquele corpo perfeito, sem pecado, então transformados, revestidos da imortalidade. Então estaremos para sempre com o Senhor, tomados por Ele nos ares, e assim estar nas bodas do Cordeiro e descer para esta terra para um reino milenial, ou seja, um tempo de 1000 anos de paz com nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, o nosso Redentor, o nosso Cordeiro que morreu por nós, e agora como ele veio, o leão da tribo de Judá, o majestoso Rei, o Rei dos santos, o Senhor dos senhores. Não será maravilhoso estar com ele por 1000 anos? E depois sucessivamente por toda a eternidade? Que assim Deus nos ajude a estarmos despertados dentro desta hora que estamos vivendo, zelosos da palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo. Não é baseado em conhecimentos e méritos humanos, grandes sabedorias, grandes manifestações. Não é isto, mas é sim a graça de Deus, o Espírito Santo em nossos corações, que fará isto acontecer. Não são grandes conhecimentos, não é a grande igreja que se pertence, o melhor companheirismo, diga-se de passagem, e não há outro, é sempre o companheirismo com o Senhor. Enoque teve companheirismo com Deus, andou com Deus 365 anos e alcançou testemunha de que agradara a Deus, e Deus para si o tomou. Que assim seja a nossa vida, andando no verdadeiro companheirismo
com o Senhor sempre, nunca levando em facção: eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à denominação tal, eu pertenço ao companheirismo. Devemos reconhecer que somos irmãos e lembrar que nomes de denominações, igrejas, tabernáculos sempre divide as pessoas, pois elas dizem: eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu sou batista, metodista, eu sou do tabernáculo. Não, não. Nós somos de Cristo. Sempre. É isso que nos torna cristãos. É nascer dele, ser vivificado pelo teu Espírito, viver dele. Ele disse: aquele que de mim alimenta, por mim viverá. Então, é tomar sempre desse pão da vida. Esta água da vida não é a água estagnada denominacional, mas sempre estar bebendo da água da fonte da vida que faz saltar para a vida eterna. Que Deus nos ajude. Então, olhando a parábola da figueira, reconhecendo e vendo Israel em sua nação, esperando pela manifestação do Messias, assim estejamos nós prontos para sermos arrebatados, cheios da graça, da virtude do Espírito Santo, vivificando os nossos corações, quebrando de nós todo o espírito denominacional, espírito individualista, espíritos igrejistas, mas fazendo-nos verdadeiros filhos de Deus, que compõem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é dividido, ele é único. São muitos filhos, mas os mesmos, vivificados pelo mesmo Espírito Santo. Eu chego a crer que, como no dia da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. O intento e o desejo de seu coração era o mesmo. Sabemos que a noiva está espalhada por todas as nações, mas o mesmo Espírito Santo que vivifica um eleito na África, nos Estados Unidos, na América do Norte, seja onde for, em qualquer lugar da terra, é o mesmo Espírito Santo que faz nós termos o mesmo desejo, o mesmo intento, pois é o mesmo Espírito Santo guiando o seu corpo, que é a igreja que é seus filhos, que são os santos, os separados do mundo, chamados por esta graça divina, preparados pelo grande Espírito Santo, amando a todos, tendo a graça, a misericórdia, pois a noiva, ela tem o espírito do noivo, o noivo é a graça, ele é a misericórdia, o noivo andou com os pecadores, ele sabia os seus pecados, ele conhecia o desejo de seus corações, mas ele apregoou a salvação, não a condenação. A condenação estava em o homem rejeitar a vida eterna. E ainda o é da mesma forma. Cada filho de Deus é uma testemunha. Você é testemunha viva, é uma carta viva, como escreveu Paulo em Coríntios 3. Uma carta escrita e lida por todos os homens, mas não escrita com tinta em papel, mas escrita pelas mãos de Deus, pelo Espírito de Deus, manifestando então a graça, a misericórdia, estendendo-se ao religioso e ao não religioso, a todos quanto desejarem, ainda a graça de Deus permanece, a mesma compaixão. Mas o problema está
é no homem rejeitar, não tomar Deus em sua palavra. Então sermos graciosos, cheios de misericórdia, sabendo que um dia fomos redimidos, pois estávamos na mesma condição, em delitos e pecados e dominados por Satanás, mas agora libertos por Cristo, e então proclamando a mesma liberdade, o mesmo amor, a mesma redenção, e deixar por conta do homem decidir se ele quer ou não, que assim Deus continue abençoando cada coração. Irmãos, o mundo é cruel, a crueldade está manifesta por todos os lados. O espírito de Satanás quer trazer o domínio de todas as maneiras, e como sabemos que ele dominará, mas precisamos então estar cheios do Espírito Santo, não cheios de pensamentos próprios e nem de religiosidade, mas cheios do Espírito do Senhor. Que assim Deus ajude a cada um de nós. Você que porventura não conhece o batismo em nome do Senhor Jesus, e você pergunta como posso estar cheio do Espírito Santo, então a recomendação é Atos 2:38. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom, o Espírito Santo, a vida eterna. É impossível ter o Espírito Santo sem ter o arrependimento. Ter o arrependimento e não ser batizado em nome de Jesus Cristo. Talvez você pode dizer, eu me arrependi e fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, isso não resolve. Você não teve o perdão para os seus pecados. O nome que perdoa os pecados é o nome de Jesus Cristo. É só este nome que temos a redenção. Então, estar tomando Deus em sua palavra, submetendo-os, tomando e cumprindo, sendo batizados em nome de Jesus Cristo, e então caminhando para receber a vida eterna, receber o Espírito Santo, sermos guiados por Deus, e assim então encontrarmos preparados para o grande arrebatamento. Deus abençoe. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz o Senhor. Não rejeite o Evangelho. Rejeitar o Evangelho é rejeitar a vida eterna. Mas o Evangelho puro e verdadeiro, desde Gênesis a Apocalipse, escritos pelos profetas e apóstolos, mas inspirados pelo Espírito Santo, o Evangelho que não tem mácula, não tem mancha, não tem perversão, é o Evangelho puro. Então ele é o Evangelho apostólico, é o Evangelho da graça, da bondade de Deus para com todos aqueles que o desejarem e o amarem. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos agradecidos ao Senhor por mais um dia, uma semana que se finda, hoje sábado, e o sábado a fala de descanso estava apontando para o Senhor que nos traz o verdadeiro descanso. Que a sua palavra traga, Pai, o descanso sobre a nossa alma. Isso quer dizer sobre o nosso coração.
o descanso de sair do mundo moribundo, um mundo cheio de pragas, de pecado, corrupção, um mundo que oprime as pessoas, humilha. Esta hora que nós estamos vivendo, Pai. Mas o Senhor é o abrigo perfeito, é o aprisco das ovelhas, é o lugar seguro. E então queremos, Pai, estar debaixo de Tuas potentes mãos, abrigados neste abrigo que é o Senhor Jesus Cristo, a arca do concerto, a arca da aliança, a vida eterna. É o pacto do Senhor para com seus filhos. Tu és maravilhoso, Pai. Nós aceitamos este pacto e queremos estar guardados por Ele, vivificados por Ele. Abençoe o Teu povo, cada um de Teus filhos, cada irmão e irmã conectados neste momento, clamando a Sua graça e misericórdia. Abençoe a cada um de nós, Pai. Sela-nos com Teu Espírito Santo. Pedimos estas bênçãos no nome santo e precioso do Senhor Jesus, para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, Deus te abençoe. Que a graça de Deus te guarde por toda a eternidade. Aleluia. Muito bem, à tarde, se Deus quiser, às 18h30, eu desejo fazer a live e estarei falando um pouquinho de Apocalipse, capítulo 5. O Cordeiro, os 7 chifres e os 7 olhos. Desejo estar falando um pouquinho disto à noite com os irmãos. Você que desejar e puder estar conectado, para que assim venhamos ver estas manifestações também da graça de Deus. Se Deus me der graça, for a vontade dele, estarei tratando deste assunto hoje à noite. Convido todos os irmãos a estarem conectados aí juntos, os que desejarem e puderem. Meu agradecimento aos meus queridos irmãos neste momento, meu bom dia, um sábado cheio do descanso eterno, né? Um sábado cheio de sábado, amém? Um sábado cheio de descanso, um descanso, né? Na alma, no físico, mas pelo Espírito de Deus, porque o dia do sábado hoje talvez atribulado, quantas perseguições, quantos problemas. Então nosso descanso não é aqui, disse o Senhor, né? Então até que chegamos à eternidade, mas o nosso coração estar apaziguado, cheio da paz, do descanso eterno, da presença de Deus em nossa vida. Que você tenha assim então o seu sábado cheio da presença de Cristo. Bom dia, Pastor Paulo, Irmã Rosana, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, bom dia, Deus abençoe. Irmã Vilanir Gabriel, bom dia, Deus abençoe. Irmã Tatinha Moraes, bom dia, Deus abençoe. Irmã Eloy Nunes, bom dia, Deus abençoe no nome do Senhor. Irmã Fernanda Pierre, bom dia, minha irmã, Deus abençoe sempre você, a Suzy. Irmão Mauro Bittencourt, bom dia, meu querido irmão, Deus abençoe o Senhor juntamente com todo o lar, toda a família.
Irmã Silvia Salgado, Deus te abençoe, um excelente dia, né? Deus abençoe o seu trabalho. Irmão Eliseu dos Santos, irmã Fátima, bom dia, Deus abençoe. Meu querido irmão André Oliveira, bom dia, Deus abençoe o seu lar aí, né? Esposa, os filhos. Um grande abraço aí pro seu pai, meu querido irmão, pastor Cícero, e todos os irmãos aí em São Pedro. Deus abençoe. E todos os irmãos conectados conosco, Deus abençoe grandemente. Um ótimo sábado e até logo mais à noite. E amanhã, domingo, a nossa live matinal, às 7h30. Até à noite, então, às 18h30, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. Caminhando pela vida, vi um homem levantado do seu leito sofredor. E também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, cansado e abatido, é um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, cansado e abatido, é um Deus que tudo vê. Passar o temporal e em bonança prosseguir na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, cansado e abatido, é um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando, cansado e abatido, é um Deus que tudo vê. Graças a Deus.